Oi, gente, tudo bem? Nós somos do quarto período de nutrição e hoje nós vamos gravar um vídeo super interessante para vocês sobre as doenças microbianas transmitidas pelos alimentos. O nosso grupo é composto pela Marcela, Paula, Lívia, Ana Paula, Thaís e eu, Giovana. Oi, pessoal, meu nome é Giovana e eu vou dar início com vocês. Os alimentos de origem animal ou vegetal, frescos ou processados, incluindo a água, podem veicular diversos micro-organismos patogênios causadores de diversas perturbações fisiológicas nas pessoas que os consomem. Os alimentos que eventualmente estejam contaminados por esses micro-organismos causadores de doenças, ao serem ingeridos, eles permitem com que os patógenos ou seus metabólitos invadam os fluidos ou tecidos do hospedeiro, causando algumas doenças graves, como a tuberculose ou a febre de Malta, que também é conhecida como febre ondulante, resultantes da ingestão, por exemplo, de leite não pasteurizados ou queijos, em particular os queijos frescos, contaminados por populações bacterianas de Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis ou Brucella abortus, agentes respectivamente responsáveis por essas doenças referidas. A expressão doenças de origem alimentar é tradicionalmente utilizada para designar um quadro sintomatológico caracterizado por um conjunto de perturbações gástricas, envolvendo geralmente vômitos, diarreias, febres e dores abdominais, que podem ocorrer individualmente, manifestando apenas um desses sintomas, ou em combinação, apresentando todos eles juntos. As doenças de origem alimentar, elas podem ser provocadas por diversos grupos de micro-organismos, incluindo as bactérias, os bolores, protozoários e vírus. As bactérias, por sua diversidade patogênica, constituem de longe o grupo microbiano mais importante e mais associado às doenças transmitidas pelos alimentos. Os alimentos podem ser contaminados por bactérias patogênicas para o homem como resultado de deficientes condições de higiene durante o seu processamento, a partir de pessoas ou animais doentes ou a partir de fezes provenientes desses indivíduos infectados. Os alimentos podem também constituir um perigo para a saúde pública, devido ao crescimento excessivo de populações bacterianas à superfície ou no interior dos mesmos, oriundas do meio ambiente capazes de produzir essas toxinas, que são as exotoxinas, que ao serem ingeridas com alimento podem causar graves problemas, como já falamos. Alguns exemplos de doenças transmitidas pelos alimentos são a salmonelose, infecção por Escherichia coli, intoxicação por Staphylococcus aureus, botulismo, cólera, amebíase, toxoplasmose e hepatite A. Os sintomas mais comuns dessas doenças são diarreia, vômito, febre, dor de barriga, distensão abdominal. A contaminação pode ocorrer em qualquer etapa da cadeia produtiva, de preparo, conservação, armazenamento ou manipulação do alimento. Em menor escala, os bolores podem também ser responsáveis por doenças alimentares, devido à possibilidade de crescimento de determinadas espécies capazes de produzir toxinas fúngicas, as micotoxinas, na superfície dos alimentos, nomeadamente naquelas situações em que as condições de conservação e armazenamento sejam defeituosas. Por outro lado, um alimento pode ficar contaminado com micotoxinas, sem que para isso haja necessidade da ocorrência do crescimento do bolor nesse alimento. Trata-se de um caso curioso em que determinados alimentos de origem animal, como o leite ou a carne, poderão conter micotoxinas caso sejam derivados de animais que se alimentam de rações provenientes de produtos vegetais, onde estivesse eventualmente ocorrido a produção dessas micotoxinas. Dada a menor importância das doenças alimentares provocadas por vírus e protozoários, pois nós entendemos não ser tão relevante nessa altura oferecer essas informações. Mudando um pouco de assunto e finalizando a minha parte, esse vídeo ele foi organizado por vários pontos e dando ênfase nas doenças alimentares de origem bacteriana, com o intuito de sistematizar e tornar mais fácil a aquisição desses conhecimentos que serão apresentados e que já foram apresentados a vocês. Agora nós teremos uma visão um pouco mais aprofundada em cada doença em específico, trazendo mais conhecimento a vocês. Esperamos muito que vocês gostem e consigam absorver todas as informações, pois é algo de extrema importância para a nossa saúde.
Olá, meu nome é Thaís e vou dar continuidade à fala da Giovana. A ecologia microbiana dos alimentos. A sobrevivência e o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos nos alimentos estão diretamente ligados às suas características físicas e nutricionais, bem como a fatores externos e internos, como temperatura, pH, atividade de água e potencial redox. Cada um desses fatores pode ser controlado para evitar contaminação e proliferação de patógenos. Grande parte dos micro-organismos que podem causar doenças em humanos são sensíveis ao calor e, portanto, podem ser eliminados por processos como cozimento ou pasteurização. Isso é particularmente relevante para alimentos contaminados. As infecções causadas por bactérias que não formam esporos, como Salmonella, Brucella, Escherichia e o agente da tuberculose, podem ser ativamente controladas pela pasteurização. Produtos como leite e derivados, assim como carnes frescas provenientes de animais infectados, podem representar riscos se não forem devidamente tratados. Por outro lado, algumas bactérias produzem esporos altamente resistentes ao calor, como aquelas do gênero Clostridium, que podem sobreviver a processos comuns de cozimento e pasteurização, e em certas condições produzir toxinas que favorecem seu crescimento nos alimentos. Micro-organismos como bacilos e o Clostridium são responsáveis por intoxicações alimentares devido à ingestão de alimentos contaminados com toxinas pré-formadas, conhecidas como exotoxinas. No entanto, o entendimento das características metabólicas e fisiológicas dos micro-organismos permite o uso de técnicas adequadas para a conservação e processamento de alimentos, garantindo a destruição, o controle do crescimento microbiano, assegurando a segurança alimentar e uma qualidade microbiológica aceitável. A temperatura afeta de maneira decisiva o crescimento de micro-organismos nos alimentos. Por exemplo, o Clostridium pode se desenvolver em uma faixa de temperatura entre 15 e 50 graus. Portanto, a conservação de alimentos em temperaturas refrigeradas é suficiente para inibir o crescimento dessa espécie, que é uma importante causadora de infecções alimentares. Bactérias do gênero Salmonella, responsáveis por infecções transmitidas por alimentos, apresentam uma temperatura mínima de crescimento de 7 graus, o que é superior às temperaturas de refrigeração comercial. No entanto, isso pode não se aplicar a refrigeradores domésticos, onde a conservação de carnes frescas, vermelhas e brancas para refrigeração pode não impedir a multiplicação de Salmonella. O tempo médio de crescimento da Salmonella é de 10 graus a cerca de 10 horas, o que significa que a população dessas bactérias pode aumentar 100 vezes em menos de 6 dias. Além disso, a espécie Staphylococcus aureus e algumas estripes de Clostridium botulinum não se desenvolvem a temperaturas abaixo de 10 graus, embora o Botulinum tipo E pode crescer em temperaturas em torno de 4 graus. Agora falaremos sobre as infecções alimentares de origem bacteriana. As infecções alimentares são doenças causadas por bactérias que conseguem se proliferar no trato gastrointestinal ou que são capazes de invadir tecidos do hospedeiro. Algumas dessas bactérias também produzem toxinas, enterotoxinas. As infecções podem se manifestar nas mucosas, produzindo toxinas que, ao interagir com as células, criam condições patológicas, resultando em sintomas diversos. As espécies bacterianas envolvidas nesses mecanismos são variadas. Agora, fiquem com a explicação da Paula. Meu nome é Paula e eu vou dar continuidade ao que a Thaís falou. A Campylobacter é uma bactéria que pode causar infecções em humanos e animais, e é uma das principais causas de doenças transmitidas por alimentos. Os sintomas mais comuns são diarreia, dor abdominal, náusea e febre, cansaço e vômito.
A diarreia pode ser aquosa ou conter sangue e geralmente começa após 24 horas do início dos sintomas. A transmissão da infecção pode ocorrer por meio do contato com animais doentes ou pelo consumo de alimentos ou água contaminada. A principal forma de contaminação é o manuseio ou ingestão de carne de frango, crua ou mal cozida. O tratamento pode incluir o uso de azitromicina. Em casos de desidratação, é essencial repor eletrólitos via intravenosa, controlar a temperatura e fornecer um suporte nutricional. Listeria. A Listeria monocytogenes é uma bactéria gram-positiva móvel e anaeróbica facultativa, responsável por infecções graves, conhecida como listerioses em humanos e animais. A transmissão ocorre principalmente pela ingestão de alimentos contaminados, como leite não pasteurizado, queijos, carnes, frutos do mar e salsichas. A listeriose também pode ser transmitida pelo contato direto com animais portadores da bactéria. Os sintomas da listeriose são calafrios, febre, dores musculares, enjoo, vômito, diarreia. Geralmente, os sintomas se resolvem em 1 a 7 dias. Para prevenir a listeriose, você pode cozinhar bem os alimentos, evitar alimentos crus de origem animal, lavar bem as frutas e vegetais, consumir os alimentos o mais rápido possível após a preparação, evitar o contato entre os alimentos crus e cozidos e manter a temperatura do frigorífico em até 4 graus Celsius. Escherichia coli. A Escherichia é uma bactéria de forma bastonete gram-negativa, anaeróbica facultativa e comum no intestino humano e animal. Embora geralmente inofensiva no intestino, algumas variações podem ser nocivas à saúde. Existem 3 tipos estirpes patogênicas oportunistas que causam infecções em tecidos não intestinais. Enteropatogênicas que provocam gastroenterite, especialmente em crianças pequenas. E enteroxinogênicas que produzem toxinas sem invadir a mucosa intestinal. A transmissão ocorre por consumo de alimentos contaminados, como carne, leite cru ou mal cozido e vegetais crus. Pode ocorrer também transmissão de pessoa para pessoa, pela via fecal oral. Os sintomas incluem diarreia, febre, náuseas, aparecendo 6 a 36 horas após o consumo do alimento contaminado. O tratamento é feito com reposição de líquidos. Em casos de infecções do trato urinário, o médico pode recomendar o uso de antibióticos. Brucela. O gênero Brucela é composto por pequenos cocobacilos, gram-negativos imóveis e aeróbios. As 3 espécies patogênicas para humanos e animais são Brucella abortus, bovinos, Brucella melitensis, caprinos e Brucella suis, suínos. A transmissão pode ocorrer de várias formas, mas a mais comum é a ingestão de laticínios não pasteurizados ou crus, como leite, queijo, manteiga ou sorvete. Outras formas de transmissão são pelo contato direto com os animais infectados, como gado, ovelhas, cabras, porcos ou cães, ou pelo ar. Os principais sintomas são febre, sudorese noturna, cansaço, fraqueza, calafrios, dor de cabeça, dores nas articulações, perda de apetite e perda de peso. O tratamento é feito com antibióticos e deve ser acompanhado por um médico. O tratamento dura pelo menos 6 semanas. Se não for tratada adequadamente, a doença pode se tornar crônica e levar a complicações como hepatite, anemia, artrite, meningite ou entorcatite. Clostridium é um gênero de bactérias gram-positivas móveis e anaeróbios estritos, encontrados no solo, em águas e no intestino de animais e humanos. As infecções estão associadas à ingestão de carne ou frango pré-cozinhados, inadequadamente refrigerados, permitindo a germinação dos esporos. Os sintomas são caracterizados pelo aparecimento de diarreia, dores abdominais e náuseas. Geralmente, não ocorre vômito e nem febre. Estes sintomas iniciam-se entre 8 a 20 horas após a ingestão dos alimentos contaminados. O tratamento para a infecção depende da gravidade da doença e pode incluir antibiótico específico,
transplante de microbiota fecal, probiótico e anticorpos monoclonais. O gênero Salmonella inclui várias espécies patogênicas para humanos e animais, pertencente a esta família. Essas bactérias são batonentes móveis gram-negativas e anaeróbicas facultativas e são transmitidas principalmente por fezes humanas e animais. Essas são as espécies mais importantes. Os alimentos mais comuns à contaminação são leite, queijos, chocolate e carnes, especialmente de aves. Os sintomas que incluem diarreia, dores abdominais, febre e vômitos, que surge de 12 a 36 horas após a ingestão do alimento contaminado. O gênero Shigella desta família consiste em batonentes imóveis gram-negativos não esporulados e anaeróbicos facultativos. Ele é responsável pela dissenteria baciliar em humanos. Essas são as 4 espécies associadas. Essas bactérias são restritas a humanos, sendo a contaminação e dispersão feitas principalmente através da poluição fecal. Os principais sintomas são diarreia, fezes com sangue e pus, surgindo geralmente entre 1 a 3 dias após a ingestão do alimento contaminado. O gênero Yersinia desta família inclui batonentes gram-negativos e não esporulados, com destaque para enterocolitíaca, que causa infecções alimentares por consumo de leite e carnes brancas, como o peru. Um surto notável ocorreu nos Estados Unidos nos anos 80 devido à ingestão de um chocolate contaminado. Os sintomas incluem dores abdominais, náuseas, diarreias e vômitos, surgindo entre 16 a 48 horas após a ingestão dos alimentos. O gênero Vibrio desta família inclui essas espécies patogênicas para humanos. Essa é causadora da cólera. Já esta é adaptado a ambientes marinhos e responsáveis por infecções alimentares, devido ao consumo de peixes, molúsculos e crustáceos contaminados. Essas são batonentes encurvados, móveis por um flagelo gram-negativos e anaeróbicos facultativos. Os principais sintomas incluem desidratação devido à diarreia intensa, dores abdominais, vômitos e febres, geralmente surgindo entre 12 a 18 horas após a ingestão dos alimentos contaminados. A intoxicação alimentar de origem bacteriana é causada pela ingestão de alimentos contaminados por bactérias patogênicas ou pelas toxinas que elas produzem. Essa bactéria é uma bactéria responsável pelo botulismo, uma intoxicação alimentar rara, porém grave. Ela produz toxinas que afetam o sistema nervoso, podendo causar paralisia muscular. Uma das características dessa bactéria é que a forma de contaminação é geralmente causada pela ingestão de alimentos mal conservados, como conserva caseira, enlatado mal esterilizado e alimentos embalados a vácuo. Os sintomas surgem entre 12 a 36 horas após a ingestão e inclui visão dupla ou turva, boca seca, dificuldade para engolir ou falar, fraqueza muscular e, em casos graves, pode causar paralisia respiratória, levando à morte. Bacillus cereus é uma bactéria que causa intoxicação alimentares por meio da produção de toxinas. Ela está associada a alimentos mal armazenados, como arroz, massas, vegetais e carnes, que foram deixados em temperatura ambiente por longos períodos. Uma característica do bacillus é que eles podem causar 2 tipos de intoxicação, a toxina emética e a toxina diarreica. A emética causa vômitos, comumente associada ao consumo de arroz cozido mal refrigerado. A toxina diarreica provoca diarreia e é associada a alimentos como carne, leite, vegetais e pratos à base de molhos. Falando dos sintomas da forma emética, são vômitos e náuseas que surgem de 1 a 5 horas após a ingestão do alimento contaminado.
Os sintomas da forma diarreica são diarreia, dor abdominal e cólicas, que ocorrem entre 6 a 15 horas após o consumo do alimento. E a prevenção é armazenar alimentos adequadamente e refrigerar rapidamente após o cozimento. Evitar manter alimentos cozidos em temperaturas ambiente por longos períodos. Estafilococcus aureus é uma bactéria que causa intoxicação alimentar por meio da produção de toxinas em alimentos contaminados. Essas toxinas resistentes ao calor podem permanecer nos alimentos mesmo após o cozimento, causando sintomas rapidamente após a ingestão. Uma característica do Estafilococcus é que ele é comumente encontrado na pele, nariz e gargantas de humanos, sendo transferido para alimentos através das más práticas de higiene, como, por exemplo, o manuseio sem lavar as mãos. Os alimentos comuns são carnes processadas, produtos lácteos, saladas, sanduíches e produtos de confeitaria, como bolos, tortas, são alimentos mais frequentemente contaminados. Os sintomas surgem entre 1 a 6 horas após a ingestão e incluem náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, e os sintomas geralmente duram de 24 a 48 horas. E, embora desconfortáveis, raramente são graves em pessoas saudáveis. Eu vou falar um pouquinho das intoxicações alimentares de origem fúngica. Algumas espécies de bolores produzem determinados metabólitos tóxicos, chamados micotoxinas. As micotoxinas são metabólitos simples, de baixo peso molecular, sendo a maioria suficientemente termoestável, resistindo a determinados tratamentos térmicos ou processos de desidratação, que são suficientes para destruir o micélio vegetativo dos fungos que as produzem. As micotoxinas têm a capacidade de circular na cadeia alimentar, sem serem destruídas. Assim, os alimentos de origem animal, como carne e leite, podem estar contaminados por micotoxinas, se o animal tiver sido alimentado por rações previamente contaminadas. 3 gêneros de bolores assumem particular importância na produção de micotoxinas: Aspergillus, Penicillium e Fusarium. A grande importância quando se trata dos fungos contaminantes de alimentos é entender até que ponto é seguro consumir produtos acometidos por eles e quais os cuidados que deveremos ter para evitar a sua proliferação. Os bolores, conhecidos como mofo alimentares, são fungos que vivem em matéria vegetal ou animal. Ao contrário da contaminação bacteriana, a fúngica muitas vezes podem ser vista ao olho nu. Entretanto, nem sempre podemos visualizar toda a extensão da contaminação. Por essa razão, o USDA desenvolveu tabelas com regras dos alimentos contendo contaminantes fúngicos que devem ser consumidos ou descartados. Fungos filamentos toleram o sal e o açúcar, portanto, podem contaminar geleias refrigeradas e carnes salgadas curadas, como presunto, bacon, salame e mortandela. É importante ressaltar que alimentos com alto teor de umidade são vulneráveis à contaminação microbiana, sobretudo fúngica, podendo ser contaminados abaixo da superfície. Por isso, é recomendado o descarte de todo o produto. Citamos como exemplo carnes cozidas, incluindo as aves, bacon, salsichas, cereais e massas caseiras, pratos prontos, queijo macio como cottage, creme cheese, queijos fatiados e ralados. Essa regra também é válida para frutas e alimentos macios, incluindo pepino, pêssego, tomates e morangos. Alimentos considerados porosos também podem ser contaminados abaixo da superfície. Portanto, o consumo representa um perigo, podendo causar desde infecções gastrointestinais a reações alérgicas, variando no grau de intensidade e da resposta imunológica de cada indivíduo. Nesse contexto, pães e bolos com presença de contaminação fúngica visível devem ser descartadas como um todo. Para os alimentos processados e sem conservantes, eles são de alto risco para o consumo em virtude da maior probabilidade da contaminação fúngica. Diante do exposto, não são recomendados para o consumo. Exemplo, a manteiga de amendoim e nozes. Infecções alimentares provocadas por outros agentes, como o protozoário Entamoeba histolítica,
cujos sintomas são idênticos aos apresentados pela infecção alimentar provocada pela espécie do gênero Shigella. De referir também a hepatite viral do tipo A, uma doença de origem vírica transmitida por alimentos e pela água. Agora eu vou falar um pouquinho da conclusão. Dos aspectos abordados deste documento, ressalta de imediato a enorme diversidade de agentes microbianos das variadas toxinas que podem afetar negativamente o consumidor de alimentos. No entanto, apesar da grande diversidade de alimentos, de micro-organismos patógenos capazes de contaminar, temos que admitir com satisfação que os riscos de infecções ou de intoxicações alimentares são praticamente inexistentes. O conhecimento que hoje se tem das características dos micro-organismos e dos métodos ou processos de controle microbiano permite, rigorosamente aplicado, produzir alimentos com grande qualidade microbiológica e, portanto, seguros, do ponto de vista sanitário, para os consumidores. Os incidentes que eventualmente ocorrem são resultado de uma deficiência em aplicação das normas de higiene e sanitização dos alimentos, ou da deficiente aplicação dos métodos de controle microbiano, ou porventura de deficientes condições de armazenamento ou conservação dos alimentos. Esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado e absorvido as informações. Obrigada por assistir. Tchau! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Giovana, das doenças de origem microbiana. Pode continuar? Fabrício, olha só como que tá a nossa gambiarra para poder gravar isso aqui, ó. Lixo, cadeira, de tudo e um pouco, tá? Então é total pra gente. Obrigada. Nós somos do quarto período. Meu nome é Ana Paula. Alô, 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 alô. Podem ser Meu nome é Paula.